Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. E um Feliz Natal, um ano novo que se inicia daqui a alguns dias, possa ser abençoado, cheio da presença do Senhor. Quem vos fala é irmão Marcílio do Mercadinho Cardoso. Nessa manhã, irmãos, eu vou trazer uma pequena reflexão que se encontra em Gênesis, capítulo 37, é bem conhecido, fala a respeito de José e seus irmãos e família. E alguns dias eu lembrei dessa passagem e o Senhor colocava algo interessante no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Do capítulo 37, do versículo 17, aliás, 18, diz assim: Eles ouviram de longe e antes que chegassem onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: Lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo como numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha só, veremos então o que será dos seus sonhos. Eu poderia tomar alguma direção desse texto aqui, porque tem algumas aplicações bem aplicadas. Muitos pregadores, eles têm uma eloquência até e falam de uma forma poderosa, mas eu, na minha simplicidade, eu peço que você tenha paciência comigo. Quando nós vamos ler a respeito da história de José, nós aprendemos, irmãos, que desde cedo o Senhor tinha algo com José. Nós vamos ver o pai dele vendo algo diferente, e a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais José do que a todos. Nos versos antes, o pai de José, Jacó, coloca algo em destaque de José, que é a túnica, que eu creio que vocês já ouviram muito falar sobre a túnica que ele recebeu, que era colorida e ela se destacava. A gente vai ver José tomando uma posição entre os irmãos, que o pai dele coloca ele como se fosse, vamos dizer assim, um encarregado, né? Que ele pede que ele vá até os irmãos e veja como é que eles estão se portando, aquela coisa todinha que os irmãos já sabem. Mas eu quero frisar, irmãos, aqui em algo interessante que Deus colocou no meu coração, porque no versículo aqui, que a gente acabara de ler, quando eles vejam José de longe, eles: lá vem o sonhador. Por que, irmão, lá vem um sonhador? Porque José compartilhara com a família, com os irmãos e com o pai, acerca de dois sonhos. Um, que o sol e a lua se curvava e 11 estrelas se curvavam para ele, e assim como os feixes também se curvavam, representando os irmãos e os pais. E eles não entendiam e eles achavam que José, irmãos, estava querendo ser alguma coisa, ser mais. Porventura você será nosso Senhor, nós seremos seus escravos, nós o serviremos. É interessante, irmãos, que o chamado do Senhor na vida de muitos crentes traz esse incômodo. Os seus sonhos, os seus projetos, você muitas vezes não quer se aparecer ou aparecer. Você não quer mostrar para ninguém que você é mais santo ou mais escolhido do que... Mas o brilho que está sobre você, a túnica que o Senhor te deu, as vestimentas espirituais falando aqui, né, conjecturando, se diferencia de muitos, até mesmo dos seus irmãos. E a gente vai ver José tendo essa diferença. E por isso, irmãos, os irmãos dele começaram a ter inveja e passaram a odiar o seu próprio irmão, simplesmente porque nele havia algo diferente, nele havia um amor diferente do pai. Não que o pai não amasse a todos os seus irmãos, os seus filhos, mas José era diferente. E eu até posso dizer que foi um dos erros de Jacó, mas isso aí é para outra mensagem. Porque nós vamos ver José se destacando, e quando José, obedecendo o seu pai, vai atrás dos seus irmãos, quando eles veem ele, interessante, lá vem o sonhador.
tramaram contra ele. Aí no versículo 20, o último trecho do versículo diz assim: então, o que será dos seus sonhos? Irmãos, é interessante que os irmãos de José não entendiam ainda que não era o sonho de José, era Deus que dava a José prevendo aquilo que iria acontecer. Então entenda, para eu encerrar já aqui, já está passado o tempo, é interessante que no tempo da bonança, José passou um tempo sendo ignorado, perseguido pelos irmãos, né? Eu creio que a afinidade não tinham, porque já existia esse sentimento no coração dos irmãos. E agora ele vai, joga ele na cisterna e ele passa a ser tido como morto para o pai, porque eles levam as vestes dele meladas de sangue para o seu pai. E o seu pai pranteia, chora, né? Porque era o filho que ele amava de uma forma diferente. E agora José é vendido como escravo. E toda a trajetória de José a partir daí, irmão, foi de luta, de prova. Ele se passando por uma pessoa que não era em relação a que o sofrimento. José não era escravo, irmão. Ele estava escravo, mas não era escravo. Ele foi acusado de ter tentado estuprar a esposa de Potifar. Ele não era aquilo, mas ele se passou por aquilo pela situação que o colocaram naquela situação, né? Aí a gente vai ver José sendo acusado de coisas que ele não era, que ele não fez. E os irmãos dele, irmão, estavam bem em suas casas. Os irmãos dele estavam com o pai no aconchego, né, com as suas regalias. Aí no tempo que José estava na provação, na perseguição, sendo frustrado ali aquele momento, os irmãos estavam na bonança. E quando Deus ele começa a exaltar José, porque chega um momento que Deus ele toma uma posição para que se concretize o que ele falou, que os sonhos tinham que se concretizar. E aí José é colocado com imposição, né? José, governador do Egito. E agora, quando José estava na prova, eles estavam na bênção. Agora foi invertido. José estava na bênção, porque Deus ele já tinha abençoado José em posição, ele estava lá. Agora José estava na bênção e aqueles que estavam na bênção agora estavam na prova. Entendam isso, irmãos. Que a sua aprovação é o Senhor preparando para que você venha abençoar alguém. Porque José passou por tudo isso para salvar o seu povo, para salvar a sua família, para que o nome do Senhor fosse glorificado. É interessante, né, irmãos, que nós vamos ver o agir de Deus. Nós não entendemos o porquê José estava sendo preso, estava sendo acusado, e nós não entendemos porque ele foi injustamente acusado quando ele fugiu. A Bíblia diz que ele correu da mulher de Potifar e ele foi tido como um homem que queria ter relações com ela à força. Mas aquilo ali, irmãos, era só Deus forjando o caráter, tratando José, para que na hora certa ele pudesse perdoar os seus irmãos, que ele pudesse amar o seu pai e sua mãe, pudesse fazer, irmãos, o que Cristo espera de nós, que nós amamos, oremos pelos que nos perseguem, né? Então entenda isso. Às vezes você está na provação e aqueles que estão lhe perseguindo estão na bênção, mas a sua aprovação é para ser aprovado por Deus e através da sua bênção você abençoar aqueles que estão lhe perseguindo. Entenda que o jogo virou. Agora José quem? José é uma autoridade e os feixes, como no sonho, que se curvaram, aconteceu. Quando ele chega lá no Egito, tiveram que se prostrar diante de José. Entenda isso, que a palavra de Deus que é lançada sobre a sua vida, ela vai acontecer, independente do momento, porque tem horas que nós achamos que aquilo ali não é de Deus, porque eu estou passando uma situação. Você está passando, mas você não é a situação. Este não é o teu fim. É só uma preparação para que você chegue com um coração quebrantado, puro e reto diante da situação de exaltação. Porque, irmão, tem tanta gente que tem caído. Por quê? Porque na hora que Deus está exaltando, a pessoa está com um coração
despreparado, porque não passou pelo processo todo para que viesse ser a pessoa que Deus espera. Então entenda, a sua aprovação é simplesmente para Deus lhe capacitar, porque na hora da bênção você vai abençoar muitos. Fique com Deus, na santa paz do Senhor Jesus.